Nossa, Ju, tô aqui olhando a fotinho da Lelê. Como é bom ver que ela tá bem, como é bom ver que passou, tudo passou. Foi uma fase tão difícil sua, né? Já faz 5 anos, né, Dani? E hoje é só alegria. Só. Foram 3 meses super difíceis, um mês na UTI, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre mães de UTI. Você nem imagina o que é isso. Fiquem ligados. Ser mãe é maravilhoso, ser mãe é fantástico, mas às vezes a vida nos prega algumas peças e no meio do caminho podem acontecer alguns desafios. O nosso assunto de hoje é sobre mães de UTI. Tô aqui com a nossa amiga apresentadora, a Ju, que também passou por isso na segunda gestação, e eu queria que você falasse um pouquinho já, né, Ju? Claro. Ser mãe de UTI não é brincadeira, assim, desafio toda mãe tem, né? Sim. O tempo inteiro, acho que a maternidade é um eterno desafio. Mas passei por uma experiência bem difícil na UTI e conversei com isso com a Karina, que é a nossa entrevistada de hoje, que tem uma pesquisa, um trabalho maravilhoso sobre mães de UTI, sobre a comunicação na UTI. Karina, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Então tá. Na verdade, tudo começou com uma experiência inusitada e inesperada. Na minha segunda gravidez também. Meu filho nasceu normalmente, foi uma cesárea. E enquanto ele estava sendo examinado, logo depois que ele foi examinado, passaram correndo com ele, avisando que ele estava indo para a UTI. Simples assim, né? Simples assim, sem qualquer explicação. E eu lá, sendo costurada. Nossa, e sem super poder, sem poder, né, saber o que estava acontecendo, só pedi para o meu marido correr atrás e ver o que estava acontecendo. E aí, isso foi às 7 da manhã de um dia, eu passei o dia todo no quarto sem saber o que estava acontecendo com meu filho e sem poder visitá-lo na UTI. A visita foi liberada à noite, acho que 7 da noite. Nossa. E eu ainda, eu tinha acabado, né, de ter uma cesárea, eu tinha dificuldade de caminhar. Sim. Eu fui entrar de cadeira de rodas na UTI. E tive dificuldade para entrar já, porque a porta da UTI não é acessível para uma cadeirante, né? Então, assim, eu precisava de ajuda para alguém segurar a porta enquanto meu marido me empurrava a cadeira de rodas. E, além de tudo isso, aquela situação de sem saber o que estava acontecendo. Somente nessa visita da noite que eu fui comunicada que meu filho teve um pneumotórax, que é quando puxa o ar muito forte, assim que nasce, em vez de ir pro pulmão, no momento do nascimento. Entendi. Então, e é um problema que é muito comum em meninos. Nossa. Então, eu não sabia também. É um problema bastante comum e, assim, era uma situação relativamente simples, né? Não sim, né? Perto dos outros casos de UTI, mas foi uma angústia desesperadora, sem saber o que estava acontecendo, né? Eles poderiam, assim, ao longo do dia, enquanto eu estava no quarto, eu pedia para todas as enfermeiras que entravam para ter uma notícia e elas falavam que não tinham como pegar a informação da UTI. A UTI era no andar de cima. Então, gente, como que não tem? Eu falo que assim, eu me sentia como se eu estivesse em São Paulo e meu filho no Rio de Janeiro, sabe? Que eu não tinha informação, sendo que ele estava um andar assim. Karina, e eu não sei se é pior, eu não sei nem que palavra eu poderia usar, tanto você quanto a Ju foram hospitais particulares, né? Hospitais particulares. Então a gente pode reclamar da saúde, que a saúde tá isso, que não é só um hospital municipal, não é. Gente, na verdade, o que são acontece? pessoas, São né? as pessoas. São pessoas. Sim. São pessoas. Você sabe que eu tive um professor que ele falava que os médicos deveriam ter uma grade obrigatória de humanização. Sim. Então é o que vocês passaram, né? Todos os profissionais não só os da médicos, saúde, exatamente. Todos os profissionais, principalmente é. aqueles que estão ali no dia a dia, que são as enfermeiras. Sim, é que a gente tem mais acesso. A gente tem mais acesso, né? São as técnicas, as enfermeiras padrões. Então, assim, eu que fiquei 3 meses, além da UTI, passei 3 meses dentro do hospital, né? Eu tive enfermeiras maravilhosas, que estiveram comigo, estão comigo até hoje, elas me acompanham, a gente ficou amiga. E pessoas que realmente fizeram muito mal. Não ajudaram e fizeram mal. E aí eu sei que, assim, tudo aconteceu, foi muito difícil, né, absorver tudo aquilo.
Meu filho teve alta comigo da UTI, ele não precisou ficar mais. Só que as marcas daquela experiência, assim, ficaram. Tanto que, assim, eu fiquei, acho que durante um mês, todo dia eu chorava muito, lembrando das cenas de UTI, da frieza de UTI. Principalmente os hormônios, é um período muito delicado nosso, né? Você acabou de dar à luz. Ninguém entende que a mãe também é paciente, Não né? entende, Ninguém não, entende. a mãe não é vista como paciente, Não é. ali é o bebê, o foco é o bebê. E ok, a gente até entende que o foco realmente é a saúde deles, né, que tá em jogo, que precisa de mais atenção, mas a gente precisa de carinho, de acolhimento, de informação. Eu li um depoimento da sua pesquisa de uma mãe dizendo que ela não ia embora, ela dormia na recepção, porque era absurdo o tratamento que ela estava tendo dentro da UTI também particular, né? Que ela falou assim que ela não tinha coragem e ela não podia nem ver o bebê. Não pode. Não pode. Então, a maioria assim, das maternidades e hospitais, eles têm um horário restrito de visita. E é sua mãe. Mãe e Só o a pai. mãe e o pai. Hoje em dia, meu caso foi há 10 anos quase, e hoje em dia a gente já vê alguns avanços em relação a isso. Tem muitas maternidades que têm um horário estendido, tem alguns dias da semana que abre para irmão, para avó, em algumas situações. Mas assim, ainda tem muito que avançar em relação a isso. E assim, na verdade eu acabei estudando o tema mães de UTI muitos anos depois, quando eu fui fazer uma pós-graduação em hotelaria hospitalar e fui estudar comunicação dentro do ambiente hospitalar, e meu foco foram as mães de UTI, justamente porque eu tinha vivido essa experiência. E aí o que eu achei que assim tinha vivido de tão ruim acabou sendo muito pouco perto das situações que eu acabei conhecendo. Então, assim, entrevistei 72 mulheres. Nossa, são muitas mulheres, né? Então, foram entrevistas, assim, que levantei informações mesmo, não foi só quantitativa, ela foi qualitativa. E aí, conheci histórias, assim, muito tristes, a maioria com final feliz, mas muito tristes, que, assim, tenho certeza que todas essas mães partilham dessa mesma sensação que a gente tem, né? E você falou de final feliz, né? É claro que esse final feliz, a gente deve muita competência desses profissionais que trabalharam. Bastante. Porque realmente são muito profissionais e são muito competentes. Mas não é só isso, né? Porque por exemplo, um mês que a Helena ficou na UTI, eu tenho certeza que ficou marcado para sempre na vida dela, né? E é uma sensação que eu tenho de que eu a abandonava, né? Eu tenho eu tenho a sensação de que toda vez que eu ia embora da UTI, eu a abandonava. E assim, hoje a Helena faz terapia por outros motivos, mas é claro que isso ficou muito marcado na vida dela. E o primeiro desenho que ela fez na terapia tem a ver com esse momento que a gente passou. Então, assim, é importante todo o profissionalismo, toda a competência médica, é super, né? Claro que a gente quer que isso seja muito, realmente, tenha todo esse cuidado, mas é um ser humano que tá ali, e que já tem consciência, e que já sente, eu não tô falando só da mãe, tô falando da própria criança, principalmente, que se sente né? sozinha, que se sente... A Helena ficou um mês sozinha. Um bebê, quando ele nasce, ele acabou de sair do útero da mãe, e ele gruda na mãe. Você é mãe, você sabe disso. A criança precisa da mãe. E aí eu tinha direito de ficar 1 hora com a minha filha. Naquela 1 hora eu ficava ali, cantando, conversando, e ela dormindo o tempo inteiro. Mas eu sei que ela sentia que eu tava ali. Porque toda vez que eu voltava no dia seguinte, ela tava melhor, né? Então, a importância, né? É impressionante como que esse contato é importante. E eu lembro, assim, que ela saiu com 29 dias da UTI, e eu fiquei um dia com ela, e a enfermeira falou assim, se ela perder 1 grama, ela vai voltar pra UTI. Ela fez o maior terrorismo. E naquele dia que eu fiquei a noite inteira com ela no hospital, ela ganhou 50 gramas. Nossa. Que era uma coisa assim que ela nunca tinha ganhado na UTI. Mas ela tava comigo. Viu, mas vocês acham que isso um dia vai mudar? Essa sua pesquisa? Porque, ou por mais que eles tentem, porque, vamos dizer, a propaganda, né? No meu hospital, o Neo é perfeito, não sei o quê. Mas a gente sabe que não é. Porque você fez isso em vários hospitais, né? Sim. Particulares. Sim. A minha pesquisa, ela acho que
foram quase 40 hospitais citados. Então são muitos. A maioria na região de Campinas e na cidade de São Paulo. Então, assim, foram grandes hospitais e em todos eles os relatos são muito mais negativos do que positivos. Né? Então, assim, a gente ouviu mães que contaram coisas absurdas, como, por exemplo, uma que chegou para visitar o filho no horário da visita e a incubadora estava vazia com o nome da criança. Gente, então, assim, até dá até um negócio, né? A mãe se desesperou e ela disse que ela procurava enfermeira, médico e todo mundo seguindo aquele processo de que o médico vai passando, né, incubadora por incubadora, você tem que aguardar. É bem Aquela mãe desesperada e não tinha ninguém para dar uma informação. Que a filha dela tinha melhorado e tinha sido transferida para semi-intensiva sem comunicar à mãe. Gente... Então, é uma notícia boa, uma coisa boa, e nem isso. O erro de comunicação tem por todos os lados. Então, assim, essa pessoa já deveria ter sido informada que a filha foi transferida e ela não precisaria entrar na fila da visita da UTI, né? Então, ela entrou ali e ainda se desesperou para não ver a filha. E, na verdade, né, a falta de comunicação traz realmente prejuízos muito grandes. Mas a gente tem um intervalo agora e a gente volta já para falar sobre isso. Nós voltamos e temos um convidado especial, o Bingo, que tá aqui com a gente. Ele tá adorando o programa, ele vai participar. É porque ele participou muito dessa fase minha com a Helena. Tá vendo? Tenho certeza que é por isso que ele quer participar. É o assunto, ele também faz parte, né? Certeza. Mas a gente tá conversando, tá brincando, no intervalo, a gente tava conversando com a Karina, e ela falou uma coisa assim... Gente, eu ainda não consegui achar uma palavra, mas é absurda, desumana, eu acredito, né? Desumana é a palavra. Eu acho que é a palavra. O que fizeram com essa mãe? Karina, conta um pouquinho pra gente esse absurdo. Sim, acho que foi um dos relatos mais marcantes que eu ouvi ao entrevistar as mães. Foi essa jovem mãe que já sofreu quando ela foi pro hospital para ter o bebê, que o médico que a atendeu já disse que ela tinha pouca chance de sobreviver e que a criança também disse que ela tinha uma doença sem cura e não falou o nome da doença. Ela só tinha problema de pressão, teve um problema de pressão. Não é, então, falasse o nome, né? Não precisava dizer uma doença sem cura. Não, pelo amor de Deus. E aí, teve o bebê, ela foi transferida para o hospital, teve o bebê num centro mais adequado pro caso dela. E quando se estabeleceu a difícil rotina de visitar a criança todos os dias, numa das vezes ela chegou e foi recebida pela enfermeira, que a abordou perguntando se ela era a mãe do bebê de uma chance. Nossa, então, assim, gente. a gente ouve muito RN2, RN10, o número do quarto, da incubadora, o RN da mãe, que a gente dificilmente ouve o nome da criança. Eu era a mãe número 2. E aí, imagina você chegar e falar que você é a mãe de um bebê de uma chance, que o médico estava dando uma última chance para o bebê. É ridículo, né? É muito E hoje complicado. ele tem quantos anos? Hoje o bebê tem 3 anos, é lindo. Tá Quando vendo? eu entrevistei a mãe, ele dá tava vontade lá de levar, né? Para esses dá médicos. vontade. Olha, queria apresentar meu bebê de uma chance. Sabe? Porque, tá assim, aqui. eu falo que não é só a falta de comunicação o problema. O problema é a comunicação errada. A maneira que eles nos tratam, né? A minha bolsa estourou com 4 meses de gravidez e o tempo inteiro, acho que eu passei por uma equipe que tinha 8 médicos, que era um por dia, que passava no meu quarto. Desses 8, 7 não acreditavam na gravidez. E um só que falou que era por um milagre, que a gente conseguiria, mas que a gente deveria acreditar, porque para Deus nada é impossível. E esse foi comigo até o final. Mas nesse período que eu fiquei internada, eu ouvi coisas do tipo... Você sabe que um dia a gente não vai mais ouvir o coração do seu bebê, porque a gente monitorava todos os dias.
Ou uma vez eu perguntei pra médica, falei, nossa, essa semana ela não cresceu muito. Ela falou, mas ela não vai crescer. Você ainda acha que ela vai crescer? Sabe? Então, outro dia o médico foi no quarto, ele nem olhava na minha cara. Sim. Porque era do tipo, você tá aqui ocupando o lugar de outra pessoa, sua filha não vai pra frente. Eu cheguei a internar, eu internava toda segunda-feira e recebia alta na sexta. Porque eu tinha uma filha de 3 anos, eu tinha que vir pra casa. Eu cheguei a internar uma vez na segunda-feira e na terça-feira o médico me dá alta, do tipo, vai embora. O hospital tá lotado, eu preciso colocar outras mães no lugar, porque você, né? De novo já aqui, né? Perdido, né? E aí quando eu cheguei na UTI, que eu falo que pra mim foi uma vitória, porque pelo que eles me falavam, eu não chegaria nem na UTI, né? Eu teria 15 dias de gravidez, eu fiquei internada pra abortar. Eu estava muito mais serena do que as outras mães, porque pra mim aquilo era maravilhoso, né? Eu passei pela mesma coisa que você, eu não consegui visitá-la no mesmo dia porque eu passei mal na cesárea, eu também fui de cadeira de roda, também não consegui entrar, eu também recebi notícias, eu tinha uma médica que chegava pra mim, e quando ela chegava na incubadora da Helena, ela fazia assim, então, né? Eu saía de lá derrotada quando era ela. Saía chorando. É super difícil porque a Helena nunca tomou fórmula. Então foram 6 meses de amamentação exclusiva. O primeiro mês eu tirei o leite, meu peito ficou roxo, era uma dor horrível. Mas porque eu fui muito forte, porque eu não tive esse apoio. Não tive. Eu fico pensando, porque assim, eu também tive uma cesárea um pouco complicada. O Gael nasceu de 41 semanas, eu era uma coisa só, da cintura pra baixo. E assim, eu passei muito mal. Então assim, eu não lembro. E quando eu entrei, eu não queria cesárea, eu queria muito normal. Mas quando eu entrei, que me jogaram naquela maca, aí amarra um braço do lado, amarra o braço do outro. Isso é uma coisa. Gente, eu me senti um pedaço de carne, juro por Deus. Aí, assim, enfermeira, segura ela pra dar a anestesia, porque você não consegue ficar sentada. Ok, gente, eu juro por Deus. Foram 2 médicas também, hospital particular, elas não olharam na minha cara. Elas não falaram. A única coisa que elas falaram comigo foi assim, mãe, ele vai nascer, vê se respira, viu? Acho que então assim, eu falo, gente, meu Deus. Falta então assim, foi horrível, foi. Agora imagina se vai pra UTI, né? Então assim, além de ser tudo horrível, né? Mas no meu caso, falar um pouquinho, né? O meu marido tava lá, então ele acompanhou. Então, qual a importância dos pais? Isso tudo, a gente tá falando de mães de UTI, mas também tem os pais de UTI, né? Os pais são esquecidos. Na verdade, assim, muitos relatos que eu tive, a mãe reclamava de que a visita é muito mais focada com a mãe, eles pedem para falar com a mãe. Às vezes, quando o pai chegava na visita, falava, mas cadê a mãe? Então, assim, o pai também é esquecido. Acho que a mãe é porque ela gerou, ela tá ali, tem a possibilidade de amamentar em algum momento, e tem essa proximidade maior, ainda que ela seja fria e ainda que seja cheia de sofrimentos. Agora, o pai, muitas vezes, é simplesmente excluído. E aí a gente ouviu também casos em que mães tiveram problemas e foram para UTI também. Então, assim, estava o bebê de um lado na UTI e a mãe de um lado na UTI. E o pai tinha que estar dos dois lados. E aí, nesses casos, as mães não tinham informação nenhuma. Quem trazia era o marido. Quando podia visitar, né? Quando podia visitar. Porque o hospital não dava informação nenhuma sobre a criança. Existe um preconceito, né, grande. E um julgamento, né? Eu percebia isso, né? Das pessoas olharem e falar, mas a mãe não tá presente? A mãe não veio visitar, a enfermeira cochichando. A fulana não vem quase na visita. Eu vi muito isso. Gente. Tipo, olha, esse bebê tá esquecido. Mas é muito difícil. Muitas mães, a Helena também ficou no hospital em Campinas. E muitas mães eram de fora. Sim, muita gente E muitas mães não tinham condições de ficar viajar. viajando todo dia. Era muito complicado. Nós ficamos no Samaritano e eles ainda ofereciam um almoço para as mães de UTI. Mas eu conversei com mães que moravam no sítio, na área rural, que não tinham condições. Então, às vezes, elas ficavam e passavam a noite realmente na recepção para poder ficar no outro dia. Então, assim, é uma situação realmente muito difícil, em que as mães e pais, né, e a família não tem esse apoio
que deveria. Sim, Acho que é super importante. Falta um apoio psicológico, falta um apoio familiar mesmo, falta tato por parte dos profissionais. Acho que o médico também poderia ser mais próximo da mãe naquele momento. Por exemplo, eu soube que meu filho teve pneumotórax pelo meu ginecologista. Nossa. Não foi nenhum médico do hospital Que te que contou. me contou. Foi o meu ginecologista que foi até a UTI e conseguiu a informação. Pra poder te passar. O que meu filho tinha. Foi Nossa, ele que trouxe. absurdo, né, gente? A pediatra que pegou a Helena na hora, foi um dia na UTI e falou assim pra mim: nossa, sua filha nasceu toda torta, a orelha dela era aqui, a outra orelha era aqui, o nariz era torto, ela era inteira deformada. A gente que arrumou ela. Gente, Falta de tato, assim. que absurdo. Absurda, absurda. Mas acabou, gente. Acabou mais um Fora da Ordem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário, compartilhe o nosso programa e até o próximo.